Oi pessoal, sou o Hugo Anselmo, diretor pedagógico da Grace Christian School, e hoje eu quero fazer esse vídeo para te falar de um tema muito especial, muito importante, né, que a gente é muito procurado e questionado a respeito. O que é a educação cristã clássica? Tá? E por que ela é tão rica que eu aconselho você considerar ela para a educação dos seus filhos? Vamos passar aqui falando do propósito da educação, o que ela é, o aspecto histórico, algumas aplicações práticas, né, como é no dia a dia essa educação na escola, certo? E para isso, para que a gente possa ser bem didático, eu vou precisar fazer uso também de uma comparação aí com a educação moderna, né? A educação esta que estamos mais acostumados, e aí fazendo esse paralelo aí, a gente vai poder entender melhor o que é a educação cristã clássica. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente quer falar sobre o propósito. Hoje, a educação moderna, ela visa preparar os alunos, né, para uma prova, para ingressar depois no mercado de trabalho. É o que a gente chama da educação utilitarista, né? Só se ensina o que é útil para este fim. O objetivo é que ela possa, então, ingressar numa boa universidade, ela tenha uma boa formação e ela tenha um sucesso profissional na área que ela escolher, certo? Eu recebo muitos pais, né, às vezes pais de crianças de 2, 3, 4 anos de idade e que já estão me perguntando como a escola vai lidar com o Enem lá na frente, daqui a 14, 15, 16 anos, porque é como a gente tanto foi formado, como muitas vezes a gente olha a educação. O problema é que essa educação utilitarista ela é muito estrita a uma área apenas da vida. E ela não está preocupada se os nossos filhos vão se parecer com Cristo, se vão ser uma pessoa dotada de sabedoria, se os homens vão ter papel de homem na sociedade, se eles vão ser bons pais, bons maridos, se as mulheres vão ser formadas para isso, para serem boas esposas, boas mães, se elas vão ter virtudes, se vai ter sabedoria, se vai ser trabalhado tudo isso, além de que meramente se está focado numa carreira profissional. Então, quando a gente olha uma educação moderna hoje, parece que há esse crivo. Ou você está dotando eles de ferramentas para o mercado profissional, ou então não é algo para se entrar no currículo escolar. Então, perceba que é algo muito limitado. A educação cristã clássica, ela é muito mais rica, porque a educação cristã clássica, ela, logicamente, vai formar bons profissionais, né? São as chamadas artes servis, né? Que servem para preparar o homem, né? para o trabalho e para o sustento da sua família. Mas ela vai muito além disso, né? Porque a educação clássica, ela preza pela formação integral do indivíduo, não só a parte cognitiva e as ferramentas para essa carreira profissional, mas formar a mente e formar o coração, para que a pessoa viva com sabedoria e ela tenha virtudes, que são hábitos bons, coisas que são feitas e que são boas, são positivas para a sua vida, para a sociedade. Tá? Então, o propósito da educação clássica é que amem ao Senhor acima de todas as coisas, conheçam a Cristo e se formem cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Veja que como é algo muito mais rico do que você pensar meramente numa vertente profissional, acadêmica ou profissional. É algo muito mais amplo para todas as áreas da sua vida, para todas as áreas da vida dos nossos filhos, para que eles possam ser formados integralmente e não só recebam artifícios e ferramentas para ser um bom profissional. É muito além disso. Então, essa riqueza é muito grande e é isso que a gente olha para a educação e que a gente vê que, assim, olha, como é que eu vou formar somente para ser uma formação profissional, né? Uma formação técnica, por assim dizer. Eu quero que meus filhos sejam muito mais bem formados intelectualmente, moralmente, com valores, com virtudes, com bons hábitos, bons comportamentos e também como bons profissionais, mas que em tudo eles possam ter uma educação sólida que os levem a se parecer mais
com Jesus Cristo, tá? E por que esse nome, então, é clássico, né? Quando a gente fala dessa palavra clássica, muita gente pensa que necessariamente é algo antigo, mas eu quero que você abra um pouco sua mente para entender que o clássico é aquilo que permanece, é aquilo que é atemporal, é algo que tem uma qualidade intrínseca em si que faz com que ele perdure a barreira do tempo, ela supere a barreira do tempo e seja útil, boa em qualquer geração. Tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de um livro clássico, a gente está falando de um livro que ele pode ser lido hoje, apesar de ter sido escrito há milênios. Ele pode ser lido hoje porque ele tem uma qualidade de escrita, de ensinamentos, de verdade, que o fazem ser um livro clássico. Quando a gente pensa numa música, uma música que é tida como clássica, você vê que ela tem uma riqueza de melodia, de letra, que se perdeu muito nos nossos dias, né? De arranjo, sabe assim, de tudo que compõe uma música de qualidade, uma música clássica tem. E ela perpassa a barreira do tempo e ela é útil e boa e de qualidade para qualquer geração. Quando a gente pensa em negócios, né, em produtos, um produto clássico é aquele produto que não sai de moda, que várias gerações usaram. Você pode pensar alguns exemplos aí de produtos clássicos bons que foram feitos e usados por gerações e até hoje são aí utilizados. Então, quando a gente pensa na palavra clássico, a gente está falando algo que é perene, que é permanente, que é sólido, que é atemporal. E como isso se aplica, então, na educação? Quando a gente fala de educação, isso significa que é uma educação que se provou excelente ao longo de milênios, não só de séculos ou décadas, mas de milênios. A gente tem isso aí, a educação clássica, formando grandes homens ao longo da história. Tá? A gente vem desde Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente vai passar por Agostinho, vai passar por C.S. Lewis, por Bach, por Beethoven, por Einstein, por várias e várias figuras, Tolkien, várias e várias figuras importantes e relevantes na história da humanidade e foram educadas por meio da educação clássica. Então, o que a gente tem, na verdade, hoje como educação clássica é uma diferenciação, tá, do que se tornou a educação moderna que eu falei. Então, se a educação hoje perdeu o rumo e passou a caminhar para ser meramente técnica, meramente profissionalizante, por assim dizer, a educação clássica, ela volta para as suas origens e diz assim, ela é clássica porque ela retomou as origens, né? Como Chris Perry, ele fala, né, citando aí C.S. Lewis, né, quando nós perdemos o rumo, o jeito mais rápido de nos reencontrarmos é voltando para casa. Então, o que a educação clássica está fazendo é simplesmente retomando a essência da educação que se perdeu ao longo dos anos e dizendo assim, olha, a educação é muito mais rica do que simplesmente essa vertente. Precisamos voltar, recuperar o que é a essência da educação, que forma o homem integralmente, seu corpo, sua mente, seu intelecto, seu coração, para que ele seja um homem virtuoso, uma mulher virtuosa e que tenha aí sabedoria para a vida. Tá? Se a gente for olhar um panorama histórico aqui, brevemente falando, a gente tem, assim, vamos colocar tecnicamente, que nós temos a educação clássica, né, surgindo ali com os gregos, antes mesmo de Cristo, né, com os gregos, trazendo aí todas as suas contribuições, como eu falei, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, né? Eles tinham o conceito da paideia, né, que era uma formação integral do ser humano e tudo mais. E aí depois os romanos vêm também, dão sua contribuição, né, mais aplicada essa parte teórica para o dia a dia, formando cidadãos para o império, né? A gente tem aí o fortalecimento da oratória, os homens bons falam bem e tudo mais. E aí, quando a gente vem, pouco depois dessa formação, até os pais da igreja, eles entendem desse conceito. Quando Paulo fala lá em Efésios 6, capítulo 4, fala para os pais, ele diz, pais, criai os filhos na disciplina e da admoestação do Senhor. Ele usa a palavra paideia, mas aqui Paulo
traz que a educação, a formação que os pais dão aos filhos não é para o Estado, tá? Não é para o império, não é para a cidade, para a polis, né? Mas é para o Senhor. Então, a verdadeira paideia, como Paulo coloca, é justamente essa formação integral para Cristo. Mas na frente vão surgir as chamadas artes liberais, né? Se tinha o entendimento que as pessoas, para saírem da ignorância, elas precisavam estudar as chamadas artes liberais, que liberavam o homem, formavam o homem para que ele pudesse pensar bem, para que ele pudesse viver de uma forma mais elevada, mais rica e saísse da ignorância. E não só isso, a partir daí, eles seriam capazes de, conhecendo as artes liberais do trivium e do quadrivium, que a gente volta a falar já já, conhecendo essas duas artes liberais, eles teriam a capacidade de estudar a filosofia, que era uma ciência já muito elevada. Então ele precisava sair da ignorância, entender a educação por meio das artes liberais, entender como o mundo funciona, o domínio da linguagem no trivium e o domínio dos números no quadrivium, para a partir daí ele poder chegar no nível de poder estudar a filosofia. E depois disso, ele chegar num patamar mais elevado, que é estudar as revelações de Deus, estudar a teologia, que essa sim seria a maior de todas as ciências, né? Então, a gente passa a ter as artes liberais sendo aí formadas, né? E quando a gente chega na Reforma Protestante, né, principalmente aí os reformadores, né, Lutero e Calvino, que criaram escolas, né, vindo da origem, né, da raiz da educação clássica, mas eles começam a trazer a centralidade da educação, assim como Paulo fez, para Cristo. E aí passa a ser a educação cristã clássica, tá? Então, ele dá sequência ao que foi o movimento histórico da essência da educação e diz assim, olha, vamos ajustar a centralidade dessa educação tão rica, mas que seja para Cristo. Calvino, até nas Institutas, ele escreve, né? Aqueles que se dedicaram às artes liberais, auxiliados por elas, chegam muito mais longe na busca dos segredos da sabedoria divina. Então a reforma, ela não descartou a educação clássica, ela só redirecionou, tá? Então não mais formava cidadãos para o império, mas discípulos de Cristo. Não apenas pessoas inteligentes, mas agora pessoas sábias. Não apenas profissionais competentes, mas homens e mulheres virtuosos. É por isso que hoje nós falamos em educação cristã clássica, que é a educação cristã, que tem a centralidade em Cristo e na sua palavra e na sua verdade, e clássica, que é a formação educacional mais sólida da história. Tá? Então, quando a gente está hoje falando em educação cristã clássica, nós estamos nada mais, nada menos do que dizendo assim, olha, nós vamos propositadamente recusar esse caminho tecnicista, utilitarista da educação moderna, vamos retomar as origens e fazer uma educação que seja muito mais rica, muito mais elevada e centrada em Cristo, porque só assim também ela vai ser mais plena, mais rica, né, e mais excelente no que ela se propõe a fazer, que é educar os nossos filhos de verdade. Como se dá, então, essa educação cristã clássica, né? Quais são, assim, seus fundamentos, né? Como eu falei, ela busca cultivar a sabedoria e as virtudes, tá? É diferente da educação moderna, que visa treinar as competências, né? A gente aqui está falando em ter o nosso aluno ter sabedoria e viver com virtudes, né? Sabedoria para que ele possa pensar no que é bom, no que é belo, no que é verdadeiro, em tudo que ele vê na vida, ele possa fazer essa reflexão para saber o que é que vale a pena, né, ser vivido. E as virtudes, para que, além do que ele possa entender o que é bom, belo e verdadeiro, ele possa fazer boas escolhas, para que ele possa construir bons hábitos, né? E assim a gente tem uma educação que forma não somente o intelecto, mas forma também o coração e o comportamento dos nossos alunos para que eles vivam de forma boa, santa e agradável a Deus. Quando Salomão, né, tido como um dos homens mais ricos da história, depois de tudo que ele passou, ele olha para trás e pede ao Senhor o quê? Ele pede sabedoria, né? Tendo passado por tudo, ele diz, olha, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do tempo, atrás do vento, perdão. Então, a gente ter, de fato, sabedoria é muito importante. E a educação meio que deixou isso de lado,
por essa educação utilitarista, né? Outra coisa também são os 3 pilares que compõem a educação cristã clássica, que é a bondade, a beleza e a verdade. Esses são pilares muito importantes e que eles também refletem atributos de Deus, né? Deus é bom, Deus é belo, Deus é verdadeiro, certo? Na bondade, a gente ensina nossos filhos a serem bons, serem bondosos, a terem moral, a terem caráter, a terem virtudes, a terem bons hábitos, a tratar bem as pessoas. E tudo que eles fizerem, eles façam de forma para que haja bondade no que eles fazem, para que eles sejam, como eu falei, primeiro, bons filhos, bons irmãos, sejam futuramente bons maridos, bons pais, né? As mulheres sejam boas esposas, boas mães, bons cidadãos, bons profissionais, em tudo tenha a bondade intrínseca. E vale lembrar que a bondade é parte aí do fruto do Espírito, né? Então a gente precisa cultivar isso na educação. O segundo é a beleza. E a beleza, gente, ela não é meramente estética, ou externa e estética, ela é também moral, tá? Então, quando a gente fala em ensinar a beleza, a gente precisa ensinar aos nossos filhos o que é nobre, porque nosso Deus, ele é um Deus de beleza e reflete o seu caráter, né? A beleza não está apenas em quadros, pinturas e demonstrações, como é que eu posso dizer assim, demonstrações artísticas, mas estão também no comportamento dos nossos filhos. Quando a gente fala da beleza na educação clássica, a gente quer a beleza no que se lê, bons livros, boas literaturas, livros que contenham verdades, que contenham moralidade, no que se ouve, as músicas que se ouvem, né, se elas têm cuidado com a letra, o cuidado com a melodia, o cuidado para ser bem elaborada, com o que se vê também, tá? Tem também aí a questão dos quadros, das artes visuais, belas, mas os ambientes para que eles sejam bem cuidados, para que os nossos olhos sejam puros e santos, como o Senhor recomenda que seja, ordena que seja, e com o que se faz, o bom comportamento, como a gente respeita, a gente dá reverência a quem se deve dar reverência, a gente faz boas amizades, a gente tem boas conversas, tudo isso compõe a beleza. Então, eu quero reforçar que não é meramente estético. É como o salmista fala no Salmo 139, que eu queria ler aqui para vocês. Ele fala no 139, versículo 14, um trecho muito belo e que reflete um pouco isso do que estamos falando, né? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A alma do salmista reconhece a beleza na criação e nos feitos de Deus. E por último, a verdade, né? É um pilar muito importante. A educação clássica tinha esse forte desejo, né, os antigos, da busca pela verdade, né, e desde do pensamento aristotélico, né, da busca dos argumentos falsos, verdadeiros, como seguir as premissas e identificar o que é uma verdade, o que é uma falácia. Então, isso é muito importante, essa busca pela verdade, né? E a Bíblia fala, né, que ao conhecer a verdade nós seremos libertos. E Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso é um pilar também muito importante. Então, quando a gente fala de educação clássica, estamos falando de bondade, beleza e verdade. E aí eu quero ler o versículo também que Paulo fala em Filipenses 4, 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a própria educação cristã nos leva a fomentar, a estimular os nossos alunos a verem a verdade, a beleza e a bondade. E, por último, também o pilar das artes liberais, né? Como eu falei, as artes que libertavam os homens da ignorância, né? E elas foram classificadas em 2 grandes blocos: o trivium e o quadrivium. O trivium é a ciência das letras, da linguagem. O quadrivium é a ciência dos números, tá? Como os pais podiam criar um cidadão
mais elevado, né? Trivium significa as 3 vias ou os 3 caminhos, né? Que eram utilizados para o domínio das letras, o domínio da linguagem. Primeiro é a gramática, depois vem a lógica e, por último, a retórica, né? A gramática, então, seria você conhecer tudo que constitui a linguagem, tá? Todos os seus fundamentos, as suas regras linguísticas e tudo mais. A partir desse repertório que você tem do conhecimento da linguagem, você faz uso da lógica e da retórica. Você começa a apresentar bons argumentos, com boa fala, com boa escrita, você tem bons posicionamentos, você identifica, né, o que é verdadeiro, o que é falso, pela prática da lógica aristotélica, e você chega a ter um conhecimento tal, né, de domínio da linguagem, das letras, da fala, dos argumentos, que você passa a ter uma retórica muito boa, você passa a ser eloquente naquilo que você fala, com poder de argumentar com clareza, de persuasão, de ter uma boa oratória. Isso foi importante com os antigos e continua sendo importante hoje. A gente tem um bom poder de comunicação. Em paralelo a isso, o conhecimento dos números, né? A ciência dos números, que é o quadrívio, por 4 caminhos, né? A aritmética, a geometria, a música e a astronomia. A aritmética, né, são o estudo dos números em si, a geometria é o estudo do espaço, né? Essas duas compõem o que hoje a gente entende pela matemática, mas elas também são aplicadas no tempo, né, por meio da música. A gente tem o ritmo, a harmonia, a beleza sonora. Então a música expressa também, a música eleva o pensamento, a alma, né, segundo os clássicos assim faziam, pensavam. E também a astronomia, né, que é a matemática no espaço, né, o quanto que Deus criou tudo plenamente e finamente ajustado, né, como toda a realidade ao nosso redor é fruto de cálculos, de planejamento, de um design de um Deus que fez tudo isso muito bem estruturado e que tem leis físicas que regem o universo e tudo ao nosso redor. Então, quando a gente estuda esses 4 campos, a gente percebe ordem, proporção, harmonia, estrutura, tudo isso que são enraizados no próprio ser e caráter de Deus, né? Então, quando a gente pensa nas artes liberais, a gente pensa nessa formação do homem que ia dominar as letras e dominar os números, isso na essência da educação. Mais recentemente, tá? Por meio aí, principalmente, né, dos estudos da Dorothy Sayers, né, uma cristã, né, que assim sempre foi influenciada pela educação clássica, ela começou a fazer uma analogia do trivium e aplicando ele para todas as ciências, tá? E assim passou a ter uma visão mais contemporânea do trivium, como que o trivium sendo feito em fases e aplicáveis a qualquer disciplina. Então a gente tem, por exemplo, a fase da gramática ali na primeira infância, né? Na infância, desculpa, né? Ela é até os primeiros anos do ensino fundamental, que é a fase da gramática, é a fase do papagaio, da esponja, né? Que a criança absorve muitos conhecimentos, ela aprende com muita facilidade, ela repete, é uma época também muito boa para se aprender outro idioma, né? Porque ela está ali absorvendo, ela não tem barreiras e tudo mais, né? E ela aprende os fatos, os nomes, ela gosta de memorizar, gosta de repetir. Depois ela vai para a fase da lógica, ali na pré-adolescência dela, no final dos anos fundamentais, né? Do ensino fundamental. E que aqui ela pega tudo que ela aprendeu e ela começa a correlacionar as coisas que ela tem de repertório, né? Então, nessa correlação, ela começa a querer saber o porquê de tudo, ela quer debater, ela quer fazer a dialética dela, ela quer argumentar e tudo mais. Então, essa é a fase da lógica. E, por último, chega na fase da retórica, que ela quer expressar o que ela sabe, né? É uma fase em que eles querem, então, opinar, dar as suas sugestões e tudo mais. Então, na verdade, Sayers dizia que, em vez de lutar contra a natureza do aluno, a educação clássica trabalha com esta natureza, com essas fases do desenvolvimento que nós temos. E aí ela coloca esse trivium, tá? Especialmente o trivium, ela coloca como sendo algo aplicável em qualquer disciplina. Então, se você quiser aprender, por exemplo, sobre geografia, você vai na gramática da geografia. Você vai aprender o que são rios,
o que são mares, o que são montanhas, o que são morros, e vai aprendendo que são mapas, etc, etc, os países, tudo mais. Depois você começa a correlacionar aquilo na fase da lógica, tá? E que você começa a relacionar as diferentes regiões, as diferentes áreas, porque elas são como são. E aí você passa a ter um domínio tão grande daquele conhecimento que você é capaz de expressá-lo de forma coerente, coesa, que é por meio da retórica, tá? Então, hoje nós temos esse entendimento da educação clássica em muitos locais, né, que trabalham a educação clássica, das fases em função desse olhar e dessa analogia feita por Dorothy Sayers, tá? Então, um panorama geral da educação clássica é, então, uma educação que cultiva a sabedoria e as virtudes, ela preza pelo que é bom, belo e verdadeiro, e ela faz uso das artes liberais, do trívio e do quadrívio, tá? Mas e na prática da escola? Eu queria falar de um outro último ponto, ó, antes de ir para a prática da escola. Mas aí... Corta, né? Retoma, como se nada. Tá, então, educação clássica, tá. E um último fundamento que acaba por desencadear é a questão do autodidatismo, né? Então, naturalmente, a criança passa a ter uma capacidade de estudo de qualquer disciplina, tá? É um ditado conhecido, né? Até o próprio Chris Perry fala algo nessa linha, né? Se você der um peixe para uma pessoa, ele vai ter uma refeição. Mas se você der a vara, o anzol e ensinar a pescar, ele vai ter o seu sustento e alimentação para o resto da vida. Então, a proposta da educação cristã clássica é justamente dar todas as ferramentas para que o aluno tenha capacidade, por si só, de aprender a gramática daquilo que ele está estudando, seja ela qual for o conteúdo que for, fazer uso da lógica para poder ver o que é verdadeiro, ver o que é falso, ver o que é de fato fato e o que é falácia, e a partir daí ele aprimorar os seus estudos e, por fim, ele ter um conhecimento tão pleno, tão robusto, tão seguro, que ele é capaz de argumentar, de expor, de apresentar de forma a persuadir, com uma boa retórica, com um bom conhecimento e domínio do conteúdo. Então, quando a gente fala da educação clássica, nós estamos então falando de uma educação que cultiva a sabedoria e as virtudes, tem um apreço pelo que é bom, belo e verdadeiro, e faz uso do trívio e do quadrívio, que são as artes liberais, e que levam os alunos a ter um conhecimento tal que leva eles até a serem autodidatas e ter um conhecimento muito sólido sobre qualquer área, qualquer disciplina que ele vai chegar a ter. Então, só por isso aí você começa a olhar que essa educação é muito mais rica do que a secular e que vai habilitar ele, inclusive, para ser um excepcional profissional. Tá? Isso não fica de fora, pelo contrário. Mas é um profissional que trabalha com virtudes, com sabedoria, com beleza, tá? Com verdade, tá? Com bondade e que tem as ferramentas necessárias para poder ter conhecimento e viver de forma sábia. Tá? Mas e como é que isso se dá na prática, no dia a dia de uma escola? Eu vou falar aqui de alguns, tá? Não dá para falar de tudo aqui nesse vídeo, senão esse vídeo ficaria muito, muito grande. A gente vai falar de alguns princípios que tem na educação clássica e algumas práticas pedagógicas, e aí, por fim, a gente faz um comparativo de uma aula clássica e de uma aula moderna, como é que se daria. Alguns princípios da educação clássica, um muito conhecido é o festina lente, que é latim, né, uma expressão latina, que fala apressa-te devagar. A educação clássica, ela propositadamente, ela rejeita esse ritmo acelerado que nós temos hoje nos nossos dias e que a educação também abraçou. Aquela história de ter aulas com muitos estímulos o tempo todo, intensa e várias informações e às vezes até agito e tudo mais, isso é trocado por algo que é mais consistente, ou seja, você avança com consistência, não com pressa, você valoriza cada passo, você dá um passo de cada vez, mas passos mais firmes e foge dessa correria toda, até na educação. Chris Perry fala muito sobre isso, né, que a educação é como plantar uma árvore. É devagar, se respeita o processo, se rega diariamente, cria raiz sólida e só depois
você vê os frutos. Então, a educação clássica não se apressa, esse é um princípio muito importante. Um outro, né, que vem daí também é a questão da contemplação, o hábito de se maravilhar com as coisas, o hábito de olhar as coisas sem pressa, sem a velocidade de passar um vídeo com, sabe assim, acelerado. Olha o que você está estudando, olha o que você está vendo, seja uma arte, uma música, um texto. Vamos aqui mastigar esse texto, vamos conversar sobre o que é que a gente está vendo nessa arte, o que é que a gente está vendo aqui na natureza, o que é que está por trás de tudo isso. Então, é algo de se maravilhar, de contemplar e de estímulo à curiosidade, ao invés da pressa e da aceleração. A memorização, gente, isso é muito importante. A educação moderna hoje, com essa sua pressa e utilitarismo, ela acaba deixando isso de lado e coloca como a memorização como algo que não é bom. Veja, memorizar, né, ou o decorar, vem da palavra do latim decor, que significa que vem do coração. Quando a gente fala em inglês, a gente fala to learn by heart, ou seja, você vai aprender de tal forma, memorizar e aprender de tal forma que você guarda no seu coração. É algo tão precioso que você quer guardar no seu coração e que vai lhe acompanhar por toda a vida. Então, assim, é trabalhar com muito mais profundidade, você guardar aquilo que você estuda. Quando Moisés escreve lá em Deuteronômio e fala para que a gente inculque no coração dos nossos filhos a palavra dele, é isso também, é que a gente guarde a sua palavra, que a gente memorize a sua palavra. E isso serve também para a educação, para que eles memorizem, para que eles guardem o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro, esteja no coração deles de verdade. O outro princípio, o último que eu queria destacar, é que a repetição é a mãe da memória. É preciso repetir, 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 para que a coisa fique bem consolidada, para que o aprendizado seja de fato bem consolidado, né? Isso faz com que ele fique bem internalizado. Hoje a gente tem muita prática dos alunos de só estudar o que vai cair na prova, né? E aquilo ali é rapidamente estudado, aprendido, feito na prova e se esquece, né? Mas porque não há uma repetição, não há uma consistência, não há um aprendizado em espiral que a gente volta para os conteúdos e repete, repete, repete. Então, vocês vão ver que na educação clássica a gente tem muito essa prática do repetir para que possa ali internalizar, fixar, firmar o aprendizado nos nossos alunos, tá? Então, algumas práticas aí que a gente tem também em sala de aula. Primeiro, o apreço pelos clássicos, pelos livros clássicos, pelas obras clássicas, pela música clássica. Ou seja, livros que têm qualidade e que, assim, superaram a barreira do tempo. Então, a gente tem uma busca por uma leitura por esses livros, que tem, inclusive, muitas vezes uma escrita mais rebuscada, né, com um vocabulário mais rico, mais amplo. Isso é muito valorizado e é buscado na educação clássica. A gente tem bons livros, boas artes que trabalham o imaginário das crianças. Então, esse resgate dos clássicos e não somente estudar aquilo que vai cair na prova ou estudar o que está sendo pedido no Enem, não, mas estudar bons conteúdos, bons livros, os bons clássicos. Outro ponto que eu, inclusive, recomendo que você faça em casa com seus filhos é a leitura em voz alta. É muito comum a gente parar e fazer a leitura em voz alta de vários livros, dos clássicos e outras poesias, poemas, etc. E isso estimula os nossos alunos a desenvolver um maior vocabulário, poder de concentração, domínio do corpo para se concentrar, o respeito à pessoa que fala, o respeito aos colegas que escutam. Então, assim, você tem o fortalecimento do próprio imaginário, maior consciência fonológica, ajuda na alfabetização, tem tantos benefícios dessa leitura em voz alta. E os clássicos faziam isso, eles pegavam e liam, e eles discutiam, e eles mastigavam aquele texto sem pressa, sem correria, e isso firmava, fixava no coração. E aí um outro ponto que também tem a ver com isso é o próprio controle da mente e domínio próprio. Domínio próprio que, inclusive, também compõe aí o fruto do Espírito, né? Então, você não tem aquela aula super agitada, o tempo todo com estímulos, com a brincadeira, faz isso, corre, vai para lá, grita. Não é bem assim. Ela tem momentos que tem essa ludicidade, claro, vou falar já, mas tem um domínio do corpo, da ordem,
tá? Do controle do corpo, para que você possa saber os momentos de como se portar em cada ambiente, em cada situação. Então, a aula tem mais aspecto de silêncio, de ordem, de uma rotina que é estruturada, de respeito de quem fala. Tá? Um outro aspecto importante também, né, vindo aí também das próprias leituras, o estímulo ao intelecto, ao ensinar algo um pouco mais alto até do que a criança tenha necessariamente a compreensão, mas que o objetivo aqui é que ela queira mais, que ela deseje saber mais. Ela está tão engajada naquela história que está sendo contada, aquele livro que está sendo lido, tem uma palavra ali que ela ali não entendeu, ela quer saber o que é aquela palavra para que ela possa entender melhor aquela história que ela tanto gosta. Então, essa busca do intelecto um pouco mais alto é normal, mas com o objetivo de a criança ir atrás, até do autodidatismo tem relação com isso, né? Então, a gente faz uso de um vocabulário mais robusto. Vocês vão ver crianças com 2, 3 anos a gente já lendo para eles poesias em inglês até, e eles vão achar, vão aos poucos se acostumando, perdão, aos poucos se... Eita, foi muito, né? Vamos voltar. Vai já acabar. Não é já não, né? Mas vai acabar. E aí, eu paro de onde? Eu vou falar do intelecto. Outra prática muito comum é também o estímulo ao intelecto mais elevado. Tá? E isso vem dos clássicos, vem da leitura em voz alta, dos bons livros, etc. Né? Ou seja, a educação clássica ela não infantiliza o aluno para falar sempre assim de forma bobinha, vamos colocar assim, mas de elevar o patamar do que está sendo falado, do que está sendo lido, para que a criança ela possa olhar aquele conteúdo, né, aquele vocabulário e ela queira mais, ela tenha mais desejo por aprender. Pense aí no seu filho, ou em casa ou na escola, uma história que ele gosta bastante, né, e que ali a professora, ao ler em voz alta aquela história, usou de uma palavra que ele não entendeu exatamente aquela palavra, mas ele gosta tanto daquela história, quer saber tanto o que é aquilo, que ele vai atrás para buscar. O autodidatismo também ajuda nisso. Então, assim, a gente faz uso, muitas vezes, propositadamente, de um vocabulário um pouco mais elevado, para que haja o desejo por mais, por aprender mais, para que tenha mais sabedoria, mais conhecimento, mais repertório, tudo isso que a gente já vem falando até aqui. Então, é normal que a gente use na educação clássica essas obras mais ricas, tá? Rapaz, o negócio pegou aqui. Deixa eu só tomar essa água. Esse está 24 minutos. Tá, né? Mas tem uns cortezinhos, né? Tem. Bora. Tô já acabando. Faltam... Pronto, vou já acabar. Última página. Aí acaba. Essa é boa. Um outro ponto também muito, mas muito importante é o olhar e o papel de quem é o professor. O professor é tido na educação clássica como um mestre, como uma referência, alguém que deve ser tratado com muito respeito, com a devida reverência. A gente sabe, né? Você sabe muito bem que esse papel do professor tem se perdido e a educação hoje, a gente sabe como ela está. Isso é muito fruto, gente, não sei se vocês sabem, do construtivismo, né? Uma linha pedagógica que diz que o professor ele é meramente um facilitador. Ele está ali apenas para mediar e que cada aluno vai construindo a sua verdade, né? E isso aí, depois eles correm atrás querendo que o professor seja valorizado. Veja que contraditório. Mas na educação clássica não, ele é um mestre, ele é um discipulador. A palavra discípulo significa aluno. Então, o mestre na educação clássica, ele tem um papel fundamental, ele precisa ser visto e reconhecido como tal. O professor ganha, então, força em sala de aula, força pelo papel que ele tem, ele precisa ser ali respeitado, ele precisa ser ouvido, compreendido e precisa também, recai sobre ele uma grande responsabilidade, de ser um exemplo de vida para os alunos. Então você vê que ele forma pelo exemplo também, não só pelo que ele ensina, pela sua didática em sala de aula, mas ele forma e estimula os alunos a quererem ter mais conhecimento, a até ser como ele, ser um exemplo para os alunos. Isso é muito rico, isso é muito importante. O lúdico, como eu falei, ele entra na educação clássica também. Muita gente pensa que não, mas entra sim. Agora, ela entra com muito mais equilíbrio, tá?
o clássico não precisa fazer com que toda a aula seja divertida, seja atrativa numa primeira vista para os alunos, que eles em tudo se divirtam, em tudo eles gostem, em tudo eles sejam. Isso é fruto dessa visão moderna de que o aluno é o protagonista em sala. Não é bem isso, não, tá? Que a educação clássica faz. Ela faz uso, sim, de jogos ou de brincadeiras, de atividades lúdicas, mas sempre de forma moderada, ou seja, o lúdico está presente, mas ele não domina o processo de sala de aula, a didática, a dinâmica de sala de aula dos professores, tá? Então, se a gente pega e vai para fechar assim, né, de uma forma simplificada, fazer um comparativo de como é uma aula na educação moderna e uma aula na educação clássica, a gente vai ter assim, a educação moderna com alguns aspectos, né? Assim, o ritmo às vezes é muito mais acelerado, muito mais intenso, tem estímulos constantemente, né? Tem muitas vezes uso exagerado das telas, né? O excesso da ludicidade, como eu falei, tudo precisa ser divertido, tudo o aluno precisa gostar. Às vezes o conteúdo ali é trabalhado para um projeto muito curto, ou é trabalhado o conteúdo pensando ali em prova, então tudo é focando ali em notas, né? A gente tem um vocabulário que não busca ser tão elevado, que tenta respeitar aquilo que o aluno necessariamente compreenda naquela hora. A rotina muitas vezes não é tão certa, né? Ela passa a ser incerta e assim, não investe tempo na repetição, não investe tempo numa leitura pausada, na memorização, em contemplar. Então, assim, tudo é muito mais acelerado e de curto prazo com um objetivo muito específico, tá? E quando a gente vai para uma aula clássica, não. A gente tem aqui um ritmo mais saudável, não é um ritmo frenético, nós temos um ambiente mais calmo, nós temos o maior estímulo e maior apreço pela leitura, pelo que se fala, assim, pelo que a gente possa buscar elevar o vocabulário, para que se haja contemplação, para que se haja tempo para se ter mais profundidade no estudo daquele texto, daquela arte, daquele livro, daquela música. Preza-se pela rotina, pelos bons hábitos, pela organização, pelo controle do corpo, como eu falei, né? Então, assim, se investe em tempo para se ter repetição, para se ter uma leitura mais pausada, né? E dialogada com os alunos, memorização, tudo isso para que a gente possa ter uma educação com mais consistência e sem pressa, tá? Então, deu para perceber aí um pouco da diferença do que são esses dois modelos educacionais que nós temos hoje em Minas Gerais. Eu espero que tenha ficado claro para você, tá? O que é educação clássica e por que ela é tão rica, tá? A educação cristã clássica, ela é cristã, ela é centrada em Cristo, na sua palavra, em quem Ele é, e formar pessoas para que se pareçam com Cristo. Isso já é excelente, né? Isso já é belo, sublime, o que diferencia bastante de uma escola não cristã, mas ela é também clássica. Ela faz uso propositado de trabalhar as virtudes, de trabalhar a sabedoria por meio de práticas, né, princípios e estratégias, como falamos assim, aqui, para que molde o coração e o intelecto dos nossos alunos, uma formação muito mais integral, tá? Então ela é rica também muito por isso, porque ela sai desse utilitarismo, dessa educação tecnicista e vai para uma formação muito mais ampla e completa do ser humano, tá? E é por isso que nós escolhemos a educação cristã clássica na Grace, por conta da sua riqueza, da beleza, da profundidade que ela tem, tá? Para a gente fechar, eu queria ler aqui para vocês o texto de Provérbios, capítulo 2, que tem o famoso versículo, o versículo 6, que fala: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Veja, se a gente fosse fazer o paralelo até com o trívio, né? A inteligência é a gramática, né? O entendimento é a lógica e a sabedoria é a retórica, né? Muitos fazem também esse paralelo. Mas eu queria ler ele todo, porque ele fala muito do que tem a ver, tudo que a gente falou aqui, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Provérbios, capítulo 2, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata
e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que rico, que já falou de tantas coisas que a gente conversou, de guardar no coração, de buscar o mais elevado, de buscar mais a sabedoria, o entendimento, a inteligência. E tudo isso vai resultar em achar o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, a forma de viver com bondade. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Mente e coração. O conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão delas desraigados. Gente, aqui um poema escrito por Salomão, douto em sabedoria, teve muitas riquezas e escreve sobre a excelência da sabedoria. Então, que Deus possa estar abençoando você, sua família e seus filhos na educação, que de fato seja excelente e que você avalie os modelos que se tem e pense se de fato a educação cristã clássica não é a mais rica e a melhor escolha para os seus filhos. Que Deus abençoe você e a sua família.